Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos num novo dia. E hoje, dia 24 de abril de 2025, na cidade de Manicoré, Amazonas, a nossa meditação está no capítulo 1 do livro de Jó. E o versículo de trabalho é o versículo 6. E nele está escrito: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Nós nos reunimos em igrejas tradicionais para praticarmos a comunhão entre irmãos. Nós vemos claramente que nem todos que estão dentro da igreja poderíamos chamar filhos de Deus. Porque a palavra do Senhor, ele estabelece como princípio que há o joio e o trigo misturado entre os que são seus, mas que também haverá o tempo em que haverá a separação desse joio e trigo. E por vezes é importante a gente saber identificar isso. E nesse capítulo de hoje nós temos algo em que claramente o próprio Senhor, ele já consegue olhar dentro daqueles que são seus a presença de alguém que já não deveria mais estar ali. E interessante que um capítulo como esse, um versículo como esse, ele já dá muita munição para que a gente possa começar a explorar uma discussão. Por que é que Satanás estava ali? Afinal de contas, Satanás já não havia sido expulsado do céu, como ele poderia então estar, vamos dizer assim, alocado entre os filhos de Deus? Mas esse não é o propósito do nosso devocional. O propósito do nosso devocional é fazer com que os filhos das trevas, mesmo estando misturados com a gente, com os filhos de Deus, eles serão facilmente identificados pelo próprio Pai. Numa das passagens em que há a simbologia desses filhos das trevas misturados, é perguntado se não deveria ser arrancado logo. Mas o próprio Senhor disse que ainda não é tempo. Ainda não é tempo. Porque se ele fosse fazer assim, certamente ao arrancar o filho das trevas, o próprio filho da luz, o próprio filho de Deus seria prejudicado. Por que a gente pode dizer isso? Pode dizer porque, por vezes, quando a gente claramente mostra quem são esses filhos, principalmente quando a gente vê isso com os escândalos que nós vemos nas igrejas, a igreja ela acaba se dividindo. Porque muitos não têm ainda o discernimento e acaba se dividindo. Então haverá um momento certo, o próprio momento do Senhor, para fazer essa separação, essa colheita. Mas aqui nós temos o relato de um homem, segundo o versículo 1 desse livro, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Eu fico pensando, se você, irmão, já se encontra na presença do Senhor através da sua confissão, se você teria a certeza, se você teria a autoridade, se você teria confiança em que você seria apresentado assim pelo próprio Senhor para alguém. Será se os teus atos, as tuas atitudes, as tuas ações, a tua vivência, a tua devoção ao nosso Senhor te caracterizaria como alguém num patamar desse? A palavra também diz que esse homem era um homem próspero, porque tinha filhos e filhas, tinha gado, tinha ovelha, e a palavra, ela acrescenta, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, e um homem próspero. Isso nos traz um outro pensamento. Quantas pessoas não vivem nas igrejas, não vivem utilizando o nome de Deus, porque andam não em busca do Senhor, mas em busca da prosperidade. A Bíblia diz também que este homem, além de ser tudo isso, era um homem que, preocupado com seus filhos, o que ele fazia? Está registrado lá no versículo 6. Lá no versículo 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó era alguém que zelava pela santidade dos seus filhos. Jó era alguém que tinha uma intensa relação de fidelidade e fé ao Senhor para agradá-lo, mas sabia que dentro da sua casa seus filhos poderiam fraquejar, não tinham a mesma fé, a mesma intimidade. Isso também nos transmite uma lição.
que por vezes, irmão, por vezes, irmã, a tua caminhada cristã poderá ser solitária, mas você tem dever, você deve ter propósito, você deve ter firmeza para poder zelar, para poder apresentar, santificar, cuidar da parte espiritual da tua casa e da tua família. Esse era Jó. Esse era o homem que, no dia em que Satanás se apresentou diante dos filhos do Senhor, se reunindo num lugar que não era mais para ele, a resposta do Senhor para Satanás estava ali, porque estava vindo de passear pela terra, de rodear a terra, e transitar, e passear, e ficar trilhando por ela. A resposta do Senhor foi: e disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Meu irmão, agora quem testemunha a favor de Jó é o próprio Deus. É o próprio Deus que tinha certeza, que tem a firmeza, que não há dúvida no seu coração, que Jó é servo, temente e fiel ao Senhor. Mas a propósito nas palavras de Deus, porque sempre há propósito das suas palavras, e a sua palavra não volta vazia. A palavra tirada do Senhor, a palavra profetizada, a palavra ministrada no coração de quem quer que seja, não volta vazia. E a palavra que o Senhor direcionou ao Satanás criou frutos. Um fruto que vai fazer com que a vida de Jó passe pela maior provação, pelo maior abalo, pelo maior sofrimento. Jó será testado na sua máxima, no seu nível máximo de angústia, máximo de sofrimento, máximo de dor, máximo de desespero. Será-se Jó agora permanecerá fiel, uma vez que a sua fé será provada, uma vez que a sua fidelidade trará provações, privações, açoites, dores, perdas, sofrimentos, lágrimas. Será se ainda assim haverá gratidão e firmeza no propósito de Jó? E a partir desse momento, a partir dessas ações, a partir desse diálogo entre aquele que ali não deveria estar e o Senhor de todos os senhores, o único justo e perfeito Deus, o poder supremo, aquele que se autodenominou o Eu Sou, coloca Jó ao alcance da provação. E o inimigo, ele aproveita isso e começa a testar Jó de todas as suas formas. Traz morte, traz sofrimento, traz perdas materiais, traz dores sentimentais e familiares. E Jó, lá no versículo 20, como primeiro sinal da sua fidelidade, traz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Que lição, meu irmão. Que lição, meu irmão. Jumentas foram levadas e empregados mortos. Ovelhas foram queimadas e moços queimados. Seus camelos e os seus moços foram feridos. E também
um grande vento havia matado todos os seus 10 filhos. Diante desse cenário, diante dessa dor, diante de todas essas desgraças, diante de toda essa perda material, emocional, física, Jó grita: bendito seja o nome do Senhor. Aí eu te pergunto, qual tem sido tua resposta ao Senhor diante daquilo que te aflige? Qual tem sido a tua resposta do Senhor diante do clamor que tu apresenta e que tu fica sem resposta? Jó nos ensina que a nossa resposta tem que ser: bendito seja o nome do Senhor. Maravilhosa seja a presença de Deus na tua vida e na tua família, para todo sempre, e que Deus possa nos guardar, meu irmão.